Oi, no vídeo Paulo vai falar sobre o mercado de trabalho para jovens, tanto estagiários como jovens aprendizes, explicar um pouco sobre a visão do RH no geral, sobre a visão de recrutadores e até dar dica para processo seletivo. Gente, quem está sem grupo de cópia do Zoom, hein? Vamos falar comigo no final? Vem? Bem, pessoal, primeiramente boa noite. Como o Nicolas me apresentou, meu nome é Paulo. Eu tenho 21 anos, então provavelmente eu tenho aproximadamente a idade de vocês. Talvez um pouquinho mais de conhecimento na área de RH, é por isso que eu estou aqui para falar um pouquinho. Mas sofri das mesmas angústias, dos mesmos receios de mercado. Hoje eu sou graduado na UERJ, eu fiz administração assim como vocês. Estou cursando na plataforma de Harvard um curso de princípios de liderança, como se fosse uma pós-graduação. E trabalho cerca de 3 anos com RH, iniciei minha carreira na empresa Júnior. Eu vou falar um pouquinho de empresa Júnior e depois eu acabei entrando no estágio. Do estágio fui efetivado onde eu estou hoje, né, que é na Logística, fazendo a parte de RH, a parte de recrutamento, seleção, atração. Então, eu vou contar um pouquinho para vocês da necessidade, né, qual é a necessidade hoje da empresa em ter um estagiário, qual é a diferença do estagiário para um jovem aprendiz, o porquê de vocês hoje na universidade terem que ingressar no estágio. Não necessariamente, às vezes você tem um objetivo de carreira diferente, às vezes você quer ser empreendedor, quer criar o seu negócio, mas usa a oportunidade do estágio como uma alavanca de carreira. Então, você pode usar esse estágio para você aprender para o seu empreendimento no futuro. Hoje, quais são as principais diferenças entre um estagiário e um jovem aprendiz? O jovem aprendiz, como eles falaram, é um regime de CLT. Então, a partir do momento que é um regime de CLT, tem todos os encargos tributários e trabalhistas exigidos por lei. Enquanto o estágio não tem um vínculo empregatício. É basicamente um termo de compromisso entre o estagiário e a instituição, que pode ser rompido por ambos os lados a qualquer momento. Então, vocês podem ingressar no estágio, não quero mais continuar no estágio, vou embora. Assim como a empresa também pode olhar para vocês hoje no estágio e falar, não faz mais sentido a sua vaga ou não faz mais sentido o seu perfil e te mandar embora. Mas para mim a principal diferença entre um estagiário e um jovem aprendiz são as funções. Quando a gente fala de um jovem aprendiz, ele permeia de 14 anos a 24 anos ali a idade para você ser um jovem, né? Então, logo, quando você tem 14, 15 anos de idade, você está cursando um ensino médio na escola, não necessariamente você tem uma experiência, não necessariamente você sabe o que você quer para a carreira, muitas vezes você não sabe nem qual é a graduação que você vai cursar. Então, o jovem, ele tem essa carga horária prática e teórica exatamente para servir de uma alavanca de carreira, para dar um pouco de norte para o jovem e, mais especificamente, para mostrar dentro da área que ele vai estar inserido quais são as funções administrativas. Então, na maioria das oportunidades referentes a jovem aprendiz, você está falando de atividades operacionais, atividades administrativas, ou seja, eu estou falando de fazer um pagamento no sistema, ou fazer uma planilha no Excel, uma apresentação no PowerPoint, o que não necessariamente acontece no estágio. O estágio, como a gente sempre gosta de falar, você não é um estagiário, você é um profissional de mercado já. Talvez não com tanta experiência quanto os demais que estão na empresa, mas você já é um profissional de mercado. Você está ali basicamente para exercer um pouquinho do conhecimento que você ganha na universidade. Até por isso que, para você ser um estagiário, você tem que estar cursando uma graduação. Então, a principal diferença é o estágio você entra para fazer algo referente ou relacionado à sua graduação, enquanto o jovem aprendiz não necessariamente.
O Jovem Aprendiz você tem um curso técnico ministrado pela instituição integradora, que não necessariamente vai ser o que você vai seguir para a sua carreira. Às vezes você pode até acabar se descobrindo no Jovem Aprendiz, então é algo que eu também recomendo, a experiência é sempre válida, né? No mercado de trabalho, quanto mais experiência, quanto mais você busca ter capacitação, você acaba ganhando no que diz respeito à competitividade. E isso foi muito elencado por eles. O mercado de trabalho hoje ele está apresentando um princípio de reação, mas ainda não é bom para a gente que está nessa faixa etária de 21 a 25 anos, 26 anos. Porque essa é a faixa de trabalho onde a gente tem a maior taxa de desemprego. Porque são jovens que estão ingressando no mercado de trabalho, muitas vezes sem algo em mente do que eu realmente quero, qual é a minha capacitação, qual é o meu viés de carreira, e que o mercado ele é um pouco cruel com relação a isso. Então, o cara que está ali te recrutando, a pessoa que está te recrutando, ele vai olhar e vai falar, olha, a pessoa ela tem alguns caminhos não planejados de carreira que talvez não possam me interessar para a vaga em específico. Então, uma coisa que eu aconselho sempre tentem ao máximo aproveitar oportunidades. Não vou para aquele estágio porque ele tem uma bolsa de R$600, uma bolsa de R$500. Assim, é a oportunidade que estão te dando. Faça dessa oportunidade um balanço para a próxima oportunidade. Estágio, diferentemente do Jovem Aprendiz, você termina os 2 anos de contrato, você pode ingressar no novo estágio. Jovem Aprendiz não. Se você termina o contrato de Jovem Aprendiz, você não pode ir para nenhuma outra empresa. Então, além disso, tomem isso como experiência, tomem isso como um aprendizado dentro do campo de ensino que vocês estão querendo ingressar, principalmente a administração, que é um campo muito amplo. Foi inclusive por isso, né, que eu escolhi a administração. Eu comecei em 2000, tem um tempinho, comecei adiantado a faculdade, por isso que eu já sou graduado com 21. E aí, nesse período, eu não sabia o que eu queria de carreira. Natural, todos aqui, provavelmente, eu acho que no máximo 1, 2, 3 pessoas sabem o que eles querem, o que querem para a carreira. Então, quando eu cheguei num período aceitável para o estágio na graduação, eu falei, cara, vou começar a procurar. Procurando, eu vi que eu não tinha experiência suficiente. E eu vi que as recusas eram altas, porque a competitividade é muito grande. Então, eu estou falando de uma vaga de estágio onde tem cerca de 3.000 candidaturas. 3.000 candidaturas para uma vaga de estágio. Então, se você não tiver capacitação, experiência, fica um pouco mais difícil de você vencer nessa competição. Paulo, mas experiência, como que eu vou conseguir experiência se me pedem experiência? É uma pergunta válida. Como? E aí que você começa a olhar um pouquinho para a universidade de vocês, um pouquinho para o campo de atuação de vocês e tenta entender, como que eu consigo ter experiência e galgar uma vaga de estágio no futuro. Alguém tem a resposta? Extensões que a pessoa vai te Boa. Alguém mais? Um de cada vez. Bem, basicamente isso mesmo, gente. A universidade ela tem um amplo leque de extensão. Não sei o Cefet, mas na UERJ tinha um campo de pesquisa, tinha um campo mais voltado para a área empresarial, que foi onde eu fui buscar essa experiência, né? Então, vocês têm aqui 2 empresas juniores, o Cefet Júnior e a Enactus.
Vocês têm um campo de pesquisa amplo, que é conhecido pelo Estado, reconhecido pelo Estado. Essas são as oportunidades. Jovem aprendiz também é uma oportunidade. Vocês podem começar como um jovem aprendiz, serem efetivados como estagiário, e de estagiário um analista júnior, um assistente. Então, essas são as oportunidades de fato de vocês adquirirem experiência. Então, mas em empresa júnior eu não recebo nada, eu não ganho nada. Errado está quem pensa que não ganha nada. Porque, na verdade, vocês estão ganhando experiência, aprendizado, coisas que não só a base teórica que vocês têm em sala de aula vai agregar para vocês em termos de praticidade, quando vocês chegarem no mercado de trabalho. É nítido. Quando a gente está fazendo um processo seletivo, a gente olha 2 candidatos. O que não teve nenhum tipo de experiência como essa e o que teve. Você vê uma diferença de comportamento muito alta. Porque o que não teve, para ele chegar numa fase mais avançada, é porque ele teve uma capacitação muito alta, ele investiu em curso de Excel, em curso de inglês, esses diversos cursos que vocês ouvem aí na faculdade, que é o padrão de se ter para o mercado. O que teve uma experiência na empresa júnior, às vezes ele até nem teve a capacitação nesses cursos. Só que a diferença comportamental é muito alta, porque quando você está numa empresa júnior ou quando você está em qualquer tipo de extensão da faculdade, você é requerido como um profissional de mercado. Você lida com o cliente, você lida com clientes internos, no caso de áreas de pesquisa, o que faz com que você adquira uma experiência que aquele cara não teve, que aquele cara está na teórica. Aquele cara vai olhar e vai falar, poxa, mas como que eu faço uma dinâmica de grupo? Como que eu me porto numa dinâmica de grupo? Onde você, eventualmente, na empresa júnior, até passar no processo seletivo e num projeto de pesquisa, você já vai ter passado por isso. Então, são passos que você pode galgar e que podem fazer com que futuramente você conquiste essa vaga de estágio ou essa vaga efetiva numa empresa. Então foi assim que eu comecei a minha carreira. No meu segundo período, mais ou menos, na universidade, eu entrei para a Iniciativa Consultoria, que é a empresa júnior de administração e contábeis na UERJ. Lá eu fui consultor e o legal também das empresas juniores, das áreas de pesquisa, é que lá você acaba se descobrindo um pouco mais, né? Você entra na faculdade muito cru, muito sem saber o que fazer, o que eu sou, o que eu gosto de fazer. Nesses campos você acaba se descobrindo um pouco. Às vezes você pode fazer um projeto de pesquisa na universidade, onde eu estou pesquisando a área macroeconômica do estado do Rio de Janeiro e eu descubro que, eu sou ótimo em finanças. Eu adoro finanças. Quero trabalhar com finanças. Ou numa empresa júnior, que foi o meu caso, trabalhando com processo seletivo e RH, eu falei, cara, é RH. Agora eu vou começar a focar em vagas de estágio de RH. E aí eu entro num ponto, assim, provavelmente dependendo de qual período que vocês estão na faculdade, vocês podem estar atirando para tudo quanto é lado com relação a vagas de estágio, é normal. E aí entram alguns pontos que são engraçados. Às vezes, você como recrutador, quando você liga com um candidato, fala, não, eu sou Paulo, da RH da Prumo. Da Prumo? Sim, sim. Então, não, é porque você se candidatou para uma vaga de estágio em RH. Vaga? RH? Candidatei. Cara, se atentem a isso. Isso é muito feio, não só para vocês naquele processo, mas para o marketing pessoal de vocês. Porque os RHs, de certa forma, eles são bem interligados. Então, hoje, eu estou no RH da Prumo. Amanhã eu posso estar no RH da Ambev, no RH da Coca-Cola, não sei. Então,
cara, se atentem bastante a isso, se atentem às vagas que vocês estão colocando no currículo de vocês. Falando um pouquinho de processo seletivo, como é feito, né? Basicamente, hoje, chega uma demanda da área ou chega uma demanda do programa de estágio, dependendo da empresa, e aí esse programa tem as áreas específicas ou a demanda de uma área específica. O RH senta com o gestor, define alguns perfis comportamentais e técnicos. E isso, quando eu falo de técnico, de fato a gente está falando de Excel, de inglês, às vezes a pessoa fez um MBA júnior, essas coisas que estão em alta no mercado. E aí, traçando esse perfil técnico comportamental, a gente começa o processo seletivo. Começa o processo seletivo fazendo a triagem de currículo, seja pela plataforma que for, pode ser pelo vagas.com, que é o que a gente utiliza lá na empresa, mas pode ser Cato, Indeed, 99 Jobs, tem várias plataformas. Então, a gente faz essa triagem de currículo, vê os currículos em termos técnicos que estão aderentes ao perfil da vaga. Olhei, está aderente? Faço uma abordagem inicial, vejo se aquela pessoa tem as características comportamentais para a vaga. Óbvio, o processo seletivo tem taxa de erro, como tudo na vida tem. Não necessariamente numa abordagem telefônica eu vou saber especificamente, o cara não tem perfil comportamental. E não necessariamente também vocês, não sendo aprovados no processo seletivo, você tem que falar, pô, não sou bom. Já vi que eu vou tentar outra área no mercado, vou empreender, porque isso daí, mercado real, né, de economia real, não é legal para mim. Então, vai muito da vaga, vai muito do perfil comportamental da vaga, o perfil técnico da vaga. Então, não desanimem se vocês receberem um não. É natural, vocês vão receber vários aí na vida de vocês, assim como eu também. Espero receber vários. Levem como aprendizado. Então, falando um pouquinho, terminando essa parte do processo seletivo, a gente faz essa abordagem, entende se tem o perfil comportamental. Tendo o perfil comportamental, a gente chama para a dinâmica. E aí essa dinâmica ela pode ser anexa a testes, né? Teste de inglês, teste de Excel, redação, teste de raciocínio lógico, língua portuguesa, variados testes aí que a gente encontra no mercado. E após isso tem as etapas de entrevista, né? Às vezes uma entrevista com RH só, às vezes entrevista com RH e com gestor, às vezes até entrevista com diretor, vice-presidente, varia de programa para programa, de vaga para vaga. Essas são geralmente as etapas dos processos seletivos. Ao final, o candidato ele é aprovado, passa por toda a parte, né, admissional, onde você está falando aí de exames médicos, parte de entrega de documentos, essa parte do CIEL, do agente de integração que a empresa utiliza para assinatura de termo de compromisso. E esse jovem ingressa na empresa. Ingressando, na maioria das empresas, a gente tem uma trilha de desenvolvimento desse jovem. Assim como as empresas oferecem também para o trainee, a gente tem uma trilha de desenvolvimento, onde esse jovem, muitas vezes ele passa por workshops, por treinamentos, ele passa por interação, painel com diretores, gestores, para ter um maior conhecimento da empresa como um todo e para qualificar esse jovem, porque para a empresa é muito mais barato você efetivar um estagiário do que você ir buscar um analista júnior no mercado. Por N fatores. Primeiro, porque você está gastando hora homem do consultor de RH e às vezes, no meu caso, a minha hora homem não é tão alta, mas às vezes a gente está falando de um especialista de RH, de um gerente de RH que está fazendo aquele processo seletivo com um analista júnior, onde a hora
é altíssima e o custo hora homem também é contado nesse processo. E também por todo o processo de aprendizagem e de conhecimento sobre a empresa que o estagiário ele passa. Porque durante esses 2 anos, o cara às vezes ele entra cru, sem conhecer a empresa, e aí, dependendo da área, ele sabe todo o processo da empresa. E aí, eu contratando um analista júnior do mercado, eu vou ter que ensinar todo o processo da empresa para esse analista júnior. Então, de certa forma, eu estou também gastando hora homem do gestor, gastando hora homem do RH. Então, para a empresa, é muito mais barato efetivar um estagiário.